lava-pés sempre é impactante. É sempre um momento que a gente observa de uma maneira assim que, cara, como é lindo, como é especial. E o Senhor Jesus deixou esse ato para nós. Sabe o que é maravilhoso, assim, é tanta coisa impressionante nesse texto, mas olha como que Jesus faz, Simone, as coisas. Lavar os pés de alguém era uma coisa assim, rotineira, habitual. Vamos supor que Natan e eu convidamos Mateus e Clara para ir almoçar com a gente. Agora ficou aí o convite pendente, né? Vai ter que me cobrar depois. E aí a gente chama eles para ir lá em casa. Era natural naqueles dias o quê? Na hora que eles chegassem na nossa casa, ter um servo nosso que lavasse os pés deles como um sinal de boas-vindas, um sinal de honra, um sinal de cuidado. E aí, tendo já os pés lavados, eles podiam se sentar à mesa conosco, comer e com aquele ambiente de acolhimento. Aí, Xande, olha o que Jesus faz. Ele pega algo que era comum e transforma em algo com um sentido espiritual muito poderoso. Jesus transforma, Andréia, aquele ato em um ato de serviço que vai muito além de um bom costume. Ele torna aquilo um ato espiritual, um ato que tem poder para renovar a vida de alguém e tocar a vida de alguém. Não por causa do ato em si, mas pela presença, autoridade de Deus que acompanha esse ato. É igual a ceia, por exemplo, quando nós ceamos, nós comemos o pão, bebemos do cálice e nós não matamos a nossa fome, nós não matamos a nossa sede, só que o nosso espírito é revigorado, a nossa vida é fortalecida, porque é a autoridade, a presença de Deus naquele ato que transforma aquele ato em algo muito especial. E o tema da mensagem nessa noite, se você puder anotar, pode marcar aí, que eu trago princípios importantes para as nossas vidas. Tema da mensagem nessa noite, água, bacia e toalha. Tema da mensagem, água, bacia e toalha. Eu quero pegar esse texto aqui que a gente acabou de ler e refletir sobre o que cada um desses elementos nessa passagem podem nos ensinar, Patrícia, sobre uma vida de aliança, sobre uma vida de comunhão, uma vida na igreja, uma vida com irmãos e irmãs. Cada um desses elementos nos remetem a algo muito especial, e eu quero falar sobre cada um deles. Se você puder, repita comigo aí: água, bacia e toalha. E aí eu quero começar essa palavra perguntando para você: onde está sua água, sua bacia e sua toalha? Depois você vai saber como responder essa pergunta no final da palavra. Preparei aqui uma mesa e eu queria ilustrar essa palavra com os elementos. Quero começar falando aqui, primeiro ponto dessa palavra, falando sobre a água. Coloco ela nesse momento sobre a mesa. Primeiro ponto dessa mensagem, água, 2 pontos, amor. A palavra do Senhor nos mostra aqui nesse texto, o Senhor Jesus, terminando de cear, ele pega ali um pouco de água e ele faz ali uma das maiores demonstrações de amor da história da humanidade. Um dos maiores atos de amor, Rafael, foi quando Jesus pegou aquele punhado de água, não sei se punhado de água está certo, né? Aquele bocado de água, né? Aí Jesus pega aquele tanto de água, você entendeu aí o que eu estou querendo falar? Jesus pega um pouco de água ali e usa aquela água de uma maneira surpreendente. A água nos remete ao amor, pois é a entrega que limpa as impurezas dos pés do outro. A água que Jesus usa representa para nós o amor, pois é a entrega que purifica as impurezas daquele que está próximo de nós. Quando Jesus pega aquela água, algo que foi feito naquele momento tinha um sentido muito impressionante e especial para nós. O amor de Jesus é latente nesse texto que acabamos de ler, pois vemos que mesmo sabendo quem estava prestes a traí-lo e prestes a abandoná-lo,
Jesus lavou os pés daqueles homens. Eu falei aqui numa palavra recentemente, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. Samiri, pensa comigo. Jesus estava à mesa com os discípulos, seus discípulos todos ali reunidos, Gabriela, e Jesus estava lá com eles. E aí eu pergunto para você, você acha mesmo que Jesus não sabia que Judas trairia? Jesus sabia que Judas trairia ele. Você acha mesmo que Jesus não sabia que os discípulos, na hora mais difícil, iriam abandoná-lo? Jesus, claro que sabia disso. Tanto é que ele preparou Pedro, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes. Nem Pedro acreditou naquela história toda. Mas Jesus sabia, Tiago, que naquela mesa estava um traidor, estava um bando de medroso ali, mais preocupado com eles mesmos do que com a amizade. Jesus sabia bem que estava com uma mesa cheio de homens naquele momento muito complicados, gente complicada. E aí eu até falei aqui recentemente, né, que no lava-pés que a gente fez, nós fizemos baseado no seguinte, aí foi eu que direcionei os irmãos, não é culpa de ninguém aqui não. Se tiver um culpado sou eu, mas não é questão de culpa não. Mas o que eu falei aqui, Pedro? Olha, escolhe alguém que você tem gratidão, que você ama para honrar, e você vai lavar os pés dessa pessoa. Só que o lava-pés de Jesus tem um negocinho diferente. Jesus lava os pés daquele que ele sabia que já estava pronto para traí-lo, pronto para abandoná-lo. E mesmo assim, aquela água, aquele amor foi entregue para aqueles homens. Coisa tremenda, coisa tremenda. Jesus sabia bem quem aqueles homens eram de verdade. Jesus sabia a qualidade e os defeitos daqueles homens. Jesus sabia quais eram as fraquezas daqueles homens. Naquele momento, aqueles homens, irmãos, eram homens que se amavam mais do que qualquer coisa. Eram homens ensimesmados. Jesus sabia bem de tudo isso. Só que aí eu quero ler com você de novo o versículo 1. Vamos lá, versículo 1. Olha o que diz aí. Capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, agora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesmo sabendo o que estava prestes a acontecer, Jesus amou aqueles homens até o fim. E aí é inevitável a gente não pensar o seguinte, né? Poxa vida, como que seria para mim no lugar de Jesus, sabendo que eu estava na mesa ali com um cara que estava prestes a me vender por 30 moedas de prata, que eu estava prestes a ser abandonado por um amigo que jurava estar comigo até o momento mais difícil, que falava a ele que estava disposto a matar e morrer. Pedro não falou isso? Senhor, quem tiver que quiser mexer com o Senhor vai ter que passar por mim primeiro, praticamente isso que Pedro falou. Jesus sabia tudo isso e mesmo assim fez, mesmo assim os amou até o final. E aí isso confronta a nossa maneira de amar, porque o amor que nós vivemos, nós seres humanos, o amor que nós vivemos no nosso dia a dia, que a cultura nos leva a viver, que o nosso estilo de vida nos leva a viver, é o seguinte, é um amor ou por reação, ou um amor por expectativa. Amor por reação ou amor por expectativa. Como que é o amor por reação? Eu vi a Natane, achei ela linda, amo a Natane. Eu vi a Natane, ela fez algo por mim maravilhoso, sou muito grato. Eu amo a Natane. Poxa vida, no dia que eu precisei de algo, que eu estava ali necessitado, o Felipe me abençoou. Logo, eu amo o Felipe. Poxa, a irmã Elza, no dia que eu estava triste, ela me deu um abraço. Eu vou amar a irmã Elza. Amor por reação. Alguém fez algo por mim, eu amo essa pessoa. Só que aí também tem um outro tipo de amor, que é o amor por expectativa. Eu ofereço o meu amor para a Natane, e eu espero que ela me retribua esse amor. Eu ofereço o meu amor ao Tiago, e eu espero que o Tiago seja um amigo que retribua esse amor à altura.
Eu ofereço o meu amor ao Rafael e eu espero que o Rafael, como um amigo, me dê um retorno desse amor, dessa admiração que eu presto a ele. O ser humano tende a amar dessa forma, por reação ou por expectativa. Só que quando nós olhamos para o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor dele por nós, nós encontramos o amor que nós chamamos de amor incondicional. Independente de ter sido feito algo antes, e aí a palavra vai confrontar a gente, né? Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores, perdidos em nossos delitos e pecados, mortos, fedorentos, todo destruído, todo arrebentado, não oferecia nada a Ele. Ele olhou para nós, irmã Shirley, e amou. Ele olhou para nós, como eu falo, né? A nossa pior versão, e Ele escolheu amar. Não tem nada de reação aqui. O passo é dele, o primeiro passo é dele. E o amor de Jesus, nós vemos aqui nesse texto, também não era baseado na expectativa. Mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, Jesus o amou até o fim. Um amor que não se baseava nas condições. Ele sabia disso. E aí talvez a pergunta que nos faz agora é o seguinte: pastor, como esse amor, essa água que purifica, que lava, essa água tão importante na nossa vida, como que nós podemos pedir ao Senhor a nos ajudar a viver um tipo de amor que Ele quer que a gente viva, porque Ele quer que nós vivamos, amados, um amor que não seja baseado só em reação e expectativa. O Senhor quer nos ensinar a viver um amor perdoador, um amor misericordioso, um amor que está mais preocupado com aquilo que eu posso oferecer. E aí eu trago até uma frase aqui para nós, aqui para a gente refletir, que é o seguinte: mais importante é o que oferecemos do que o que nós receberemos. Mais importante na nossa vida com Deus é aquilo que nós estamos oferecendo. Talvez você possa olhar nessa noite e pensar assim: pastor, na minha vida eu tenho levado água limpa para a vida de pessoas e muitas das vezes o que eu recebo em troca, pastor, é ingratidão. Às vezes, pastor, eu levo água limpa e o que eu recebo em troca é desprezo. Ou eu levo água limpa e alguns são gratos, outros não. Palavra de Deus para você nessa noite: mais importante é o que você está fazendo do que o que estão te retribuindo. Não largue a sua água por causa disso. Jesus sabia quem estava diante dele, e Jesus tomou a água e lavou os pés daqueles homens. O que importa é o que nós estamos aqui a oferecer nesse mundo. O que o mundo vai fazer, o que as pessoas vão retribuir, o que vão fazer para nós, importa a minha água limpa, eu continuo carregando comigo para lavar os pés das pessoas. O que vai fazer depois, aí vai ditar o futuro daquela pessoa, o que vai acontecer com aquela pessoa, mas de minha parte, nunca deixarei, de nossa parte, nunca deixaremos de carregar a nossa água por conta das decepções que carregamos no passado. Essa palavra é importante para a gente. Jesus sabia e mesmo assim fez. Uma lição sobre amor incondicional. O amor tem poder para destruir barreiras. Não sabemos o resultado no coração de quem recebe, mas isso não significa que devemos deixar de acreditar no potencial, no impacto do amor de Deus manifesto nas nossas vidas. Se você puder, erga a sua mão assim bem alta aqui agora, aqui, e repita assim comigo, diga assim: eu carregarei a minha água comigo, em nome de Jesus. Primeiro ponto, então, água. Preciso avançar com você, porque o tempo está estreitando aqui. Segundo ponto da mensagem, bacia. 2 pontos, misericórdia. Segundo elemento para a gente nessa noite aqui, bacia. Carregue consigo também a sua bacia. O que a bacia nos ensina aqui nesse texto? A bacia nos ensina o poder da misericórdia. Eu falava isso ontem com a juventude aqui no culto que a gente teve do distrito. A bacia nos remete à misericórdia, pois é o utensílio que recebe as impurezas que saem dos pés daqueles que lavamos. Coisa poderosa
é a gente refletir também sobre a bacia, Fernando. Porque poucos nesse mundo estão dispostos a encarar as impurezas das pessoas que estão sofrendo por aí. Está faltando bacia no mundo. Está faltando bacia. Muitos estão quebrando suas bacias. Muitos estão rejeitando suas bacias. Porque bacia é o utensílio que a sujeira cai. Quem carrega a bacia, quem vive a experiência da bacia na vida com Deus, é a pessoa que está pronto a ver as impurezas caindo, a sujeira caindo. Posiciona-se a bacia, coloca-se a vida à disposição e coloca, olha, pode contar comigo, nós vamos viver junto a sua experiência de libertação em nome de Jesus. A impureza está caindo, a sujeira está descendo, vai enchendo a bacia, mas nós não vamos desistir até ver esses pés limpos em nome de Jesus. Bacia é o utensílio da perseverança, da disposição. Misericórdia é ver a sujeira do outro e continuar amando ele. A água cai sobre os pés. E aí aquela experiência, né? Imagina Jesus lavando o pé do discípulo ali, e aí às vezes vai chegando ali, está o Anne pensando, né, o pé dele deve estar um pouco sujo, aí começa a descer aquela água, está mais sujo do que eu imaginei, quem nunca, né? Vai lá, está cuidando de alguém, e aí você começa a discipular, você começa a cuidar, e aí você pensa assim, poxa, essa pessoa aqui, ela está bem, rapidinho, Deus vai começar a fazer um monte de coisa, aí você começa a caminhar, e aí você começa a perceber as lutas espirituais, as dificuldades, as enfermidades, e aí você olha e fala, Senhor, continue me ajudando a continuar usando a minha bacia em nome de Jesus. Não desiste não, não desiste não. Às vezes a gente olha para a sujeira na vida do familiar, do amigo, e a gente pensa, meu Deus, eu vou usar minha bacia com quem está menos sujo. Bacia é um instrumento do coração misericordioso. O misericordioso não se espanta com a sujeira do outro, ele se coloca para ser uma resposta de Deus diante da sujeira do outro. A bacia nos aponta para uma postura poderosa. Sei das suas sujeiras, mas mesmo assim estou aqui. Jesus quer que a gente viva uma vida dessa direção e dessa maneira. Quer ter uma fé forte na presença do Senhor, uma fé madura. Sirva pessoas. Como a gente fala aqui, né? Amar a Deus, servir pessoas e crescer em santidade. Quer ter uma fé madura? Sirva pessoas. É impressionante como que o maduro, aquele que serve, ele às vezes está passando por um vento, você vê que ele está cansado, você vê que ele está moído, você vê que ele está desgastado, você vê que ele está arrebentado, lutando, enfrentando, mas ele não larga a bacia dele. É impressionante. Todos nós conhecemos alguém que é servo, alguém que é servo de Deus. E aí você vê, às vezes a pessoa está muito feliz, glória a Deus, aleluia. Às vezes a pessoa está só o caco, como a gente fala por aí, só que a bacia está na mão, ela não larga, porque uma fé consolidada, uma fé forte, é a fé de um coração, de alguém que serve, alguém que entendeu que a obra que Deus fez nele, a obra que Deus fez nela, precisa transbordar sobre a vida de outras pessoas também. Ele pega a bacia, pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar difícil, pode estar bom, pode estar comendo o melhor dessa terra, pode estar comendo um arroz com ovo seco, mas a bacia está na mão. Não larga a bacia não. Quanto mais fazemos o que devemos fazer, mais crescemos e mais amadurecemos. Eu vou repetir, quanto mais fazemos o que devemos fazer, mais crescemos e mais amadurecemos. E aí eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha, e se você concordar comigo, você vai dizer amém. Mas eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi um discípulo maduro morrendo de desnutrição espiritual. Nunca vi. Eu nunca vi. Às vezes a gente vê lá o irmãozinho, a irmãzinha, como eu falei aqui, todo arrebentado. Mas você vira para ele, para ela e pergunta, meu Deus, como você continua conseguindo? Ele sempre tem uma palavra de fé para declarar. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor continua comigo, o Senhor está presente, Deus sabe de todas as coisas. Ele vai usar uma frase, alguma coisa, mas ele vai dar uma declaração de fé, Guilherme. Ele vai falar, eu não paro, eu confio no Deus que eu estou servindo. Porque a fé está nutrida. Às vezes pode estar arrebentado, tudo quanto é área, mas a fé está nutrida. Chega destruído, mas está lá, está posicionado.
E é impressionante, pode se cansar, pode se ferir, mas ele sempre está sendo nutrido por Deus. Pessoas que carregam bacias vivem essa experiência. Carrega a bacia. Pastor, estou cansado, pastor, estou arrebentado, o inimigo está se levantando contra a minha vida, está tudo difícil, está tudo complicado. Vem, vamos orar junto, nós vamos interceder, nós vamos chorar junto, nós vamos tomar um café, vamos conversar, nós vamos passar um tempo junto, mas em nome de Jesus, não larga a sua bacia, porque ela pertence a você, o Senhor te deu. Não larga ela. Continua carregando ela, porque tem pés sujos esperando. A água e a bacia, o amor e a misericórdia de Deus na sua vida, alcançar a vida delas também. Não larga a sua bacia em nome de Jesus. Para viver o extraordinário da vida com Deus, não precisamos viver reféns de grandes acontecimentos. É a gente servir pessoas. Temer a Deus, amar a Deus, buscar ao Senhor, servir pessoas, e a gente vai nutrindo a nossa fé, cada dia que passa, quando aprendemos a nos alegrar, a ver as sujeiras dos outros caindo em nossas bacias, tudo muda, é ou não é verdade? Às vezes a gente deposita a fonte da nossa alegria em um monte de coisa que pode passar, só que aquele que tem prazer em ver, Leandro, vidas sendo transformadas, esse está feliz, esse aí está caminhando, vivendo o contentamento do Senhor na vida dele. Ele pode até estar aflito, como eu falei, mas ele não larga. Então, segundo ponto, a bacia. Como eu fiz com você no primeiro ponto, então, se você puder de novo, levanta a tua mãozinha aí, levanta a tua mãozinha o mais alto que você puder, e repita comigo com fé, são declarações de fé que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Diga assim, em nome de Jesus, eu não largarei a minha bacia, em nome de Jesus. Terceiro e último elemento para a gente fechar essa palavra, que ainda tem mais coisa para acontecer nessa noite. Terceiro e último elemento, a toalha. Quero falar um pouco sobre ela agora também. E aí eu quero olhar para o texto aqui com você, e olha que interessante aqui, ó. Versículo 4, vamos lá? Jesus se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, se cingiu com ela. Vamos fazer uma pausa aqui. Sabe o que Jesus acabou de fazer aqui? Sabe o que Jesus acabou de fazer aqui nesse momento, Vilma? Ele acabou de se vestir como um escravo. Porque o escravo, o servo, naquele contexto, naquele momento, ele tinha, como eu falei, a incumbência de lavar os pés. E o escravo, então, ele vinha com uma toalha cingida, amarrada, porque ele ia em direção às pessoas para poder lavar os pés delas, Marcos, e poder secá-lo. Naquele momento, Jesus se esvazia, Odaléia, ele tira a roupa que destacava ele no ambiente como alguém, um convidado especial, como alguém importante na casa, e ele se posiciona agora como um servo. Ele amarra uma toalha ali, Gabi, e ele começa então a servir os seus discípulos. Jesus se veste como o menor da casa. E não é fazendo cosplay não, né? Igual a gente acabou de passar aí eleições, né? Que tem de cosplay aí, né? É político que se veste de gari, é político que se veste de mestre de obra, aí tem um monte, né? Aí a roupinha, ela vai variando, né? Gosta de comer pastel, aquela coisa toda, mas o que Jesus fez aqui foi verdadeiro. Jesus coloca, ele tira a sua veste de mestre e veste agora uma toalha de servo. A toalha, terceiro ponto da mensagem é toalha, 2 pontos, inspiração. Eu quero refletir agora com você sobre isso, sobre a toalha, pelo seguinte, a toalha nos remete à inspiração, pois é o utensílio que prepara o outro para seguir a sua jornada. A água remove as impurezas, Sabrina. A água vai tirando a sujeira. A bacia recebe a sujeira que cai. E a toalha seca os pés, prepara para vestir as sandálias mais uma vez e seguir a caminhada. Discípulos que carregam suas toalhas consigo também são discípulos que enviam outras pessoas curadas para seguir a sua jornada. São discípulos que secam os pés de pessoas que nunca imaginaram se ver limpas,
Nunca imaginaram ver os seus pés limpos, preparados, e os discípulos com a toalha na mão, seca os pés e mostra para aquelas pessoas, calça tua sandália, você está preparado para viver a fase seguinte. Você está preparado para viver o que vem agora? Você está preparado para viver o novo momento? Você está preparado para sentar à mesa da comunhão? Você está preparado para comer agora? Você está preparado para seguir aí o seu momento na casa, experimentar a presença de Deus? Você está preparado? A toalha inspira as pessoas a pensarem, a entenderem, a discernirem: eu estou cuidado, eu estou cuidado. Quando Jesus seca os pés dos discípulos, eles terminam aquele ato, e quem termina o ato de um lava-pés quando se levanta, dentre tantas coisas que passa pela cabeça, uma coisa tenho certeza que vem também: sou amado. A toalha faz as pessoas entenderem ao término da experiência: o Senhor me ama e colocou pessoas na minha vida que me amam também. A toalha confirma o amor de Deus que se manifestou no derramar da água, no acolher com a bacia. A toalha conclui aquele momento. Nós precisamos também carregar conosco a nossa toalha. Dizer para as pessoas por aí, Felipe, o quanto que Deus as ama. Dizer para as pessoas por aí o quanto que tem pessoas dispostas a amá-las também. Dizer para as pessoas que na igreja onde nós congregamos, na família que nós pertencemos, tem pessoas falhas, pecadoras, que estão enfrentando suas lutas, mas que estão dispostas a amá-las se elas chegarem e caminhar conosco. A toalha confirma, irmã Beth, que ela é uma pessoa amada. Jesus, quando seca os pés dos discípulos, ele confirma aquele ato de amor. E eu fecho essa palavra aqui com considerações finais para você, e mostrando aqui essa mesa, né? A mesa com a água, com a bacia e com a toalha. Pés limpos voltam a se sujar. Deixa eu falar uma coisa com você aqui para a gente poder terminar. O lava-pés não é batismo. Lava-pés não é batismo. Tanto é que quando a gente lê aqui o texto, né? Vem aqui comigo aqui para você olhar isso aqui comigo aqui, ó. Vamos lá para o versículo 6. Quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, ele perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não lava só os pés, mas lava também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Essa fala de Jesus aqui, ela nos remete a um ensinamento também sobre lava-pés e batismo. Lava-pés não é batismo. O momento do lava-pés, ele não tem a ver só com impurezas relacionadas a pecado. O lava-pés tem a ver com encorajamento, com fortalecimento. Pés sujos são pés cansados. Quando nós olhamos para o lava-pés, nós não estamos tratando aqui pessoas que não conhecem Jesus, mas pessoas que estão vivendo as suas caminhadas na vida, já estão caminhando com o Senhor aí para cima e para baixo, mas pés sujos representam pés cansados. Quem chega na casa de alguém, no contexto judaico daquele tempo lá, para poder se confraternizar, fez uma jornada, fez uma viagem, fez uma peregrinação. Pés sujos são pés cansados, pés de quem já estão aí, na ativa. O que o lava-pés nos ensina é o seguinte, Marlon: cuidar de quem está caminhando com a gente, cuidar de quem está servindo também, cuidar de quem está enfrentando as lutas dessa vida. Quando a gente olha para o lava-pés, nós temos que pensar o seguinte, Simone: pés lavados agora, vai voltar a se sujará novamente. Por quê? Terminando aquele momento, vai seguir viagem. Terminando aquele momento, vai seguir a estrada. E aí, Josi, pega a estrada, o pé vai sujar de novo. E aí a grande questão aqui para a gente pegar e fechar essa palavra é a seguinte: sempre tenha com você sua água, sua bacia e sua toalha, para cuidar daqueles que estão aí, trabalhando.
servindo, caminhando, sujando seus pés, para que outros sejam alcançados e lavados também pelo Senhor. A bacia e a toalha não é uma experiência que se esgota. A água, a bacia, a toalha não é uma experiência que acontece uma vez, Fernando, e acabou. Ela acontece, Luiz, ora sim, ora também, e nós não nos cansamos de fazer isso. Lavamos o pé hoje, amanhã vai sujar, vamos lavar de novo. O que isso nos ensina? A honra deve ser vivida, Isaac, sempre que tivermos essa oportunidade. Sempre que tiver a oportunidade de lavar os pés de alguém, faça isso. Nunca abandone a água, a bacia, a toalha, e nunca deixe de oferecê-la, Gabi, a quem você já ofereceu algum dia também, porque pés limpos voltam a se sujar. Pessoas que são renovadas para servir, elas voltam a se esvaziar servindo as pessoas, só que a irmã Shirley, ela precisa voltar e ser cheia novamente. Discípulos de água, bacia e toalha nunca permitem que aqueles que estão sujando seus pés para a glória de Deus, parem as obras que estão fazendo. Que nós possamos fazer isso, nós possamos viver isso. O lava-pés é uma experiência de renovo. O lava-pés é uma experiência de fortalecimento. E eu lembro que em alguns dos lava-pés que a gente teve aqui, alguns irmãos vieram falar depois dizendo: pastor, aquele momento, aquele ato, confirmou no meu coração que Deus me ama. E isso é um renovo. Isso é um renovo. Tem momento na nossa vida que a gente está voando baixo, né? Como a gente brinca aí falando, né? Aí tem hora que a gente está meio jururuzinho, né? Meio para baixo, enfrentando as batalhas, está cansado. E nada como uma palavra de Deus para chegar para nós, Magno, e falar assim: eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha. E Deus faz isso através de atos como esse. Então, que em nome de Jesus, sempre tenha com você sua água, sua bacia e a sua toalha. Amar, exercer misericórdia e inspirar. Para fechar, levanta a tua mão aí por uma última vez e repete assim bem forte comigo: nunca deixarei de lado a minha toalha para inspirar pessoas. Em nome de Jesus. Usou hoje? Deixa preparado, porque futuramente vai usar de novo. E sempre será assim. Que em nome de Jesus, sejamos discípulos que tenham a maior alegria de usar a água, a bacia e a toalha. Você recebe essa palavra, amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer por esse momento, Senhor. Ó Pai, como temos aqui nessa mesa para nos lembrar que nunca falte sobre nós, Senhor, a água, a bacia e a toalha nas nossas mãos. Senhor, o Senhor Jesus deixou um ensinamento para nós, para fazermos também. Se o Mestre fez, nós também devemos fazer. Seja conosco, Senhor, que essa aliança seja real em nosso meio, seja real na vida da IMEFRE, Senhor. Sejamos uma igreja de aliança para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.